Olá, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos. Quem vos saúda é o presbítero Márcio Assis da Veiga, da Assembleia de Deus El Shaddai, cuja sede está localizada na rua Jericó, número 2, Cidade de Deus. Pastor presidente Francisco Antônio de Almeida, o presidente das igrejas Assembleias de Deus há 25 anos, para a glória de Deus. Eu estou aqui para deixar uma palavra que encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Nós temos que pregar acerca do arrebatamento da igreja que está próximo. Tudo está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Então nós temos que alertar os nossos amados irmãos constantemente sobre o arrebatamento da igreja. Diz assim a palavra do bom mestre, nesse dia de chuva, Apocalipse capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à destra do Altíssimo, e ao Divino Espírito Santo que está conosco ainda na terra antes do arrebatamento. Porque após o arrebatamento da igreja, a igreja subirá e juntamente com a igreja, o Divino Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, irmãos. O arrebatamento da igreja tem duas linhas teológicas de ensinamento. Existem pessoas que creem no arrebatamento pré-tribulacional, que é o arrebatamento que Jesus vai vir nos ares buscar a igreja antes da ascensão do anticristo. Antes do anticristo começar a reinar da guerra na terra, antes que comece a primeira fase da grande tribulação, que é o governo único mundial, nova ordem mundial, um grande ditador mundial, o homem do pecado, filho da perdição, que na realidade é o anticristo, e juntamente com ele o falso profeta. O anticristo está descrito na Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1, que é a besta que subiu do mar. O mar significa nações. E a besta que subiu da terra é o falso profeta. Os dois andarão juntos e trabalharão juntos para condenar o máximo de pessoas possíveis. Então, então existem essas duas linhas teológicas. A primeira é pré-tribulacionista, né, irmãos? Para mim, será maravilhoso se Jesus Cristo voltar antes da grande tribulação começar. A primeira parte da grande tribulação, como ora já acabei de falar, é a ascensão do anticristo, a apresentação dele para o mundo, os seus ideais para o mundo. A ONU, juntamente com as suas ramificações, a Unesco, OMS, muitas ramificações da ONU, estão fazendo de tudo, o globalismo, para que esse homem chegue logo, para que este homem assuma o controle mundial, para que haja uma moeda única mundial,
para que haja um governo único mundial, uma única religião mundial, porque as religiões que causam divisões com seus discursos de ódio, segundo eles. Então, esse é o arrebatamento pré-tribulacional. O que crê que Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja antes que essas coisas aconteçam. Mas, irmãos, e o outro arrebatamento, a outra linha de pensamento, de raciocínio, mediante estudo dos pregadores que creem dessa segunda forma, é o arrebatamento da igreja mediante a primeira parte da grande tribulação. No período em que a primeira parte da grande tribulação vai se dar início com esse governo único mundial, com a moeda única mundial, com a religião única mundial. A primeira parte da grande tribulação não é a ira de Deus sobre a face da terra, e sim a apresentação do anticristo, juntamente com todos os seus adereços, suas ordens, e essa nova ordem mundial são as mudanças que ele fará. Ele vai querer impor o seu sistema, né, seu sistema global, nova identificação mundial, de maneira que as pessoas só possam comprar e vender quem estiver incluído no seu sistema. E esse sistema vai exigir que haja uma marcação. Segundo a Bíblia Sagrada, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, vai ser o número do seu nome, ou o seu nome, relacionado ao 666, na mão direita ou na testa. Então é bem fácil de identificá-lo. Então, irmãos, existem essas duas linhas de raciocínio, de discernimento. É claro que a maior linha de raciocínio, a maior linha defendida é a pré-tribulacional, que em tese é a melhor. Por quem quer passar os dias do anticristo? Quem quer passar na provação de poder comprar ou vender somente se tiver a marca da besta? Ou o seu nome, ou o número do seu nome? Quem vai querer correr o risco de ter que morrer por amor ao evangelho? Derramar o seu sangue? Ninguém quer. Então, de qualquer forma, a igreja do Senhor precisa estar preparada. E quem crê no arrebatamento pré-tribulacional tem que estar mais preparado ainda, mais vigilante ainda. As duas linhas de raciocínio, o cristão ele não foi preparado, ele não foi convertido, ele não foi alcançado por Cristo para andar desapercebido, para andar desligado, desleixado, para andar segundo os rudimentos deste mundo, para ser levado por qualquer vento de doutrina. O cristão ele foi convertido para crer, para buscar e esperar o arrebatamento ligado. Como diz a Bíblia Sagrada, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria saquear a sua casa, ou o seu comércio, ou o seu negócio, vamos estender assim, ele ficaria 24 horas vigilante. Ou seja, nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há de vir. Mas nós temos que estar preparados. Irmãos, o que crê no arrebatamento da igreja pré-tribulacional, que é antes da ascensão do anticristo, e o que crer no arrebatamento da igreja pós-tribulacional, que é na primeira fase dos 3 anos e meio da grande tribulação, vamos supor, quem crê na primeira fase da grande tribulação também não sabe o dia nem a hora que Jesus Cristo vai vir. Mas independente de qualquer coisa, se é pré-tribulacional, se é pós-tribulacional, a igreja tem que estar preparada para todos os momentos. Ante a última trombeta, a igreja tem que anelar, tem que desejar, tem que sonhar com o arrebatamento. A igreja precisa crer no arrebatamento. A igreja precisa se desmantelar, desvencilhar das coisas deste mundo. Aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Compra o que você pode comprar.
Aquilo que você pode comprar, você quer trocar de carro, quer comprar um carro zero, compra um carro que a prestação só consuma 30, no máximo 35, 40% da sua renda. Ou da sua renda particular ou da sua renda familiar. Você não pode ganhar R$ 2.500, comprar um carro de R$ 1.800. Eu vou fazer Uber. E se não der certo? Vai ficar com o nome sujo? Vai ter que trabalhar 24 horas para pagar o carro. Não vai orar mais, não vai jejuar mais. Não vai para os cultos. Ou vai chegar no culto sonolento, cansado. Dê mais atenção à família. Dê mais atenção aos do seu lar. Aqueles que não cuidam do seu lar, da sua casa, da sua família. É pior do que o infiel negou a fé. Dê mais atenção à leitura bíblica, à oração, ao jejum, à vigilância. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará, porque ele vai vir buscar a sua igreja. Independente da sua linha de raciocínio. Se você raciocina, se você entende, compreende que Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja na pré-tribulacional, amém, louvado seja Deus, o que importa é que todo mundo sabe, seja pré ou seja pós, Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, e na pré ou na pós, nós temos que estar preparados, nós temos que estar ligados. Eis que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos que estar na vigilância, no jejum, na oração, na leitura bíblica, na evangelização, no caráter, na postura, na personalidade, no dia a dia, no cotidiano, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, no seio da família, com os amigos, as brincadeiras. Irmãos, está mais próximo do que nunca. Eu estava lendo esses dias Mateus capítulo 24, que tem uma parte que nos diz que por causa dos escolhidos os dias seriam abreviados. E se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Você já percebeu que amanhã é dia 1º de novembro? Como esse ano voou? Com pandemia ou sem pandemia, o ano não parou, o relógio não parou. As pessoas ficaram dentro de casa, as pessoas estão colocando a máscara, as pessoas estão ansiosas para que essa vacina saia, mas o ano não parou. Já vamos para 2021. Hoje é sexta. Sexta-feira que vem vai ser como se fosse 3 dias. Na sexta-feira que vem eu vou fazer outro vídeo e vou dizer, irmãos, viu como foi rápido? Então, irmãos, a igreja precisa estar preparada. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 3 anos, 6 anos, 10 anos, Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, para levar os seus salvos para os céus. Aquele que apregou o evangelho, aquele que se absteve das coisas desse mundo, da prostituição, do adultério, das bebidas alcoólicas, das drogas, das baladas, dos bailes funk, dos forróis, aleluia. Aquele que se absteve de tudo aquilo que separa o homem de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, capítulo 59, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os meus ouvidos estão tapados para que não possam ouvir. Mas são as vossas iniquidades, os vossos pecados que separam vocês de mim, diz o Senhor. Os meus pecados me separam de Deus. Mas eu vou deixar de pecar se eu aceitar Jesus? Não. Mas eu sei que eu vou ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai me transformar em uma nova criatura. Nova criatura que não vai xingar palavrões, não vai falar palavras torpes. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, a Bíblia nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Palavra torpe no dicionário Aurélio da língua portuguesa significa palavras indecentes, palavras imorais, palavras incabíveis, palavras de baixo escalão. No português, claro, palavrões. Vai para lá, vai para cá, desce, sobe, filho de uma boa mãe e por aí em diante.
Deus vai me transformar em uma nova criatura que vai lutar contra a cobiça, contra o adultério, contra os olhares imprudentes, imorais, cobiçosos, maliciosos, adúlteros, profanos, contra os olhares altivos, contra a altivez, a vanglória, a soberba, complexo de superioridade, complexo de inferioridade. O Espírito Santo vai me dar força para eu vencer a depressão, para eu vencer a tristeza, a arrogância, para eu vencer todos os complexos. A igreja do Senhor precisa estar preparada, precisa preparar. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, a Bíblia nos diz, irmãos, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios das pessoas, curarão os enfermos. E de formar discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que é novo convertido, está começando a frequentar a igreja agora, é simpatizante ao Evangelho, não se batize de qualquer maneira, mas não fuja do batismo, não fuja desse compromisso, que este compromisso, o batismo, quando nós estamos aptos a sermos batizados nas águas, o batismo do arrependimento, quando eu me batizei, eu me arrependi de tudo que eu fiz que não agradava a Deus. Eu me arrependi de ter fumado cigarro, de ter bebido, me prostituído, mentido, entre outras coisas que não convém falar, que não vai edificar ninguém. Mas eu me arrependi dos meus pecados. E não quero cometê-los mais. Desse momento para frente. E que eu não estou cometendo mais, eu não estou mais fumando cigarro, não xingo mais palavrão, não bebo mais. Não cobiço nenhuma mulher, nem a do próximo, nem a solteira. Não é somente não cobiçar a mulher do próximo, mas não cobiçar nenhuma. Não cobiço mais. Não sou avarento. Não trabalho mais com agiotagem. Que às vezes o camarada se converte, mas continua sendo agiota. Não tem lógica. Nós podemos dizer que Zaqueu e Mateus eram quase que agiotas. Eles cobravam absurdamente os judeus. E os dois se converteram a Jesus Cristo. A conversão de Zaqueu foi tão forte que Zaqueu devolveu 4 vezes mais do que ele havia tomado dos judeus. Indevidamente. Então, irmãos, no momento que você acha que está preparado, não vai cair mais nessas tentações, passe pelas águas baptismais. Eu não sou casado. Se case. Converse. Demonstre para sua companheira ou para o seu companheiro que você é uma nova criatura, que Jesus Cristo entrou na sua vida, transformou sua vida e que você precisa dessa atitude para passar pelas águas baptismais, para entrar em comunhão com Cristo Jesus, com a sua igreja, para ser inserido no corpo da igreja, no mundo espiritual da igreja, tomar santa ceia, dirigir um culto, apregoar, sem que nada ou que o nosso adversário lhe acuse. Prepare-se para o dia do arrebatamento. Leia a Bíblia. Peça instrução ao Divino Espírito Santo. Diga consigo, Divino Espírito Santo, Senhor, Tu és todo poderoso, Espírito Santo. O Senhor veio para ajudar a sua igreja. Então me ajuda a compreender a palavra, a entender a palavra, a crer na palavra. Me ajuda a crer no arrebatamento da igreja. Me ajuda a ter uma fé inabalável para que eu possa vencer tudo aquilo que me impede de ter comunhão com o Senhor. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho estudado muito pelo YouTube, pelo Google, pelas plataformas digitais e por livros, livros de teologia, Bíblia Sagrada, que é a maior teologia que tem, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais.
É assim que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tem muita preocupação com a salvação da igreja. Ele tem muita preocupação com a condição espiritual do crente. Ele tem muita preocupação de que o crente esteja apto, caso ele venha morrer antes do arrebatamento, porque ele disse aqui, ó, no capítulo 15, versículo 50 do livro de 1 Coríntios. E agora, digo isto, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, se você não se corrompe mais, se você é incorrupto, se você é um servo de Deus, você vai herdar o reino dos céus. Só quem vive no Espírito. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne, os malefícios da carne. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Ou seja, já quis alertar o povo do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo deixou uma promessa que vai vir buscar a sua igreja. Um povo seu, especial, zeloso com boas obras. Comportem-se como um povo especial. Como propriedade peculiar, particular do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como a menina dos olhos do Senhor, comportem-se. Nem todos dormiremos, nem todos morrerão. Porque ele quer que a igreja aguarde o arrebatamento, não com ansiedade pecaminosa, mas poxa, hoje eu vou orar, meu Deus, vou buscar a tua presença, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo, eu quero estar cheio, a boca fala e o coração está cheio, então eu quero estar cheio, o meu coração cheio das coisas espirituais, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu quero estar com a palavra da salvação. Provérbios capítulo 4, no versículo 23, nos diz: de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua alma, porque é a alma que vai ser salva. O coração é um órgão, o órgão mais importante do corpo, que manda sangue para todo o corpo, para as artérias, distribui o sangue. Mas quando a Bíblia fala coração, está dizendo a nossa alma. As faculdades da vida vêm da nossa alma, que passa para o cérebro reproduz, e aí a gente fala, a gente se expressa. Vê que o mudo não fala, mas ele se expressa, ele aprendeu a linguagem, né, dos sinais. Então a boca fala que o coração está cheio, que a alma está cheia. E o que a sua alma está cheia hoje? O que a minha alma está cheia? É de coisas mundanas? É de fofocas, invejas, intrigas, brigas familiares, contendas, ódio, rancor, mágoa? O que a tua alma está cheia? Enche o teu intelecto, enche a tua psique, enche a sua mente com coisas espirituais, com a palavra de Deus. Então, o rei Salomão deixou bem claro: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque dela procedem as saídas da vida. E no Evangelho de Mateus já foi falado: a boca fala que o coração está cheio. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo quer que o nosso coração esteja cheio de esperança, cheio de fé no arrebatamento. Mas se porventura eu deitar naquela cama e não acordar, dormir e prestar contas de tudo que eu fiz aqui na terra, o apóstolo Paulo quer que eu seja absolvido dos meus pecados. Quer que o nosso advogado fiel, aquele advogado que está contido em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que ele deixou escrito para nós: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Ele foi feito como propiciador dos seus pecados. Ou seja, ele morreu em prol dos seus pecados, para te justificar, para te santificar, para desfazer as obras do diabo que operava na minha vida, Márcio Assis da Veiga, e na sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para isso, para desfazer as obras do diabo, obra de pecado, obra de iniquidade e as acusações malignas e satânicas, para que você e eu
para que nós tenhamos nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto e reviveu. Foi morto e foi fiel até a morte, morte de cruz. Pelo que lhe foi dado um nome que é sobre todos os nomes. Essa é a preocupação extrema do apóstolo Paulo. Que todo cristão tenha certeza da sua salvação. E que espere o arrebatamento da igreja. Espere que Jesus Cristo venha nos ares. Se você crê no arrebatamento da igreja pré-tribulacional, prepare-se. Se você crê no arrebatamento da igreja pós-tribulacional, na primeira fase da grande tribulação, prepare-se, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele vai vir buscar a igreja antes da tribulação, ou no período da primeira fase da grande tribulação, ele vai vir buscar a igreja, ele não falha, a sua palavra é fiel e verdadeira. Quem crê no período pré-tribulacional não prega heresia. Quem crê no período pós-tribulacional não prega heresia, porque prega que Jesus Cristo vai voltar. Mas um tem um discernimento de uma forma e o outro tem um discernimento de outra forma. Mas os dois pregam. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, os salvos, lavados e remidos no seu sangue, aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltar a cometerem, luta para não cometer, luta todo dia contra a sua carne, luta contra lute contra todo dia. Contra as setas, os dardos inflamáveis do maligno. Hoje eu vou acordar, vou chegar no trabalho, amanhã eu vou chegar no trabalho, eu vou escrachar aquelezinho, aquelazinha, eu vou escrachar aquele fulaninho na igreja. Falo, esquece isso, não escracha Satanás, escracha o diabo, escracha o nosso adversário, fazendo bem, tendo uma atitude contrária do esperado, praticando as obras do Espírito Santo. Não durma projetando o mal na sua mente. E quando Satanás começar a projetar o mal na sua mente, irmão, eu sou ser humano. De vez em quando vem essas malignidades. Eu falo, meu Deus, não é possível, eu não quero pensar essas coisas, eu não quero escrachar ninguém, eu não quero arrastar ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, meu Pai. Me cobre com o teu sangue, tira esses maus pensamentos da minha mente. A pessoa me aborreceu, aí vem aqueles maus pensamentos de ter uma reunião e falar o que eu quero, e eu falo, não, Senhor, está repreendido. O fato de eu estar com a razão, estar certo, não significa que eu posso falar o que eu quero, porque não se sabe como a pessoa que está errada vai receber isso, por mais que ela esteja errada, e por mais que ela tenha ciência que está errada. Aí pode desviar uma pessoa dos caminhos do Senhor, pode fazer com que essa pessoa nunca mais se levante. E nós não fomos chamados para matar ninguém, mas sim para darmos vida e vida com abundância pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Então, amados, quem crê no arrebatamento pré-tribulacional, pós-tribulacional, prega a mesma coisa. Prepare-se, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão mais claros do que nunca. Meus amados, está mais claro do que nunca. Não é tempo mais para brincadeira. Você tem que parar a sua vida? Não. Continue trabalhando. Tem sonho de fazer sua faculdade? Faça. Quer comprar sua casa própria? Eu só te aconselho a não entrar em parcelamentos exorbitantes, coisas de louco. Mas esforça-te para comprar a tua casa própria, seu carro zero, fazer sua faculdade, pós-graduação, mestrado. Não pare sua vida. Porém, não deixe Jesus Cristo para segundo plano. Eu sei que nós somos jovens, nós queremos muitas coisas, e é lícito, mas não deixe Jesus Cristo para o segundo plano por causa das coisas deste mundo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro para nós, prepare-se a todos os momentos. Nem todos dormiremos, mas muitos vão morrer antes do arrebatamento da igreja. E se você morrer, morra em Cristo Jesus para que você durma, para que você verdadeiramente descanse. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O livro de Apocalipse foi escrito 96 anos depois da morte de Cristo. Então, bem-aventurado aqueles que desde agora, desde aquele momento que o livro de Apocalipse estava sendo escrito, morresse no Senhor. Sim, para que descansassem dos seus trabalhos e suas boas obras os seguissem, para que ele tivesse o seu galardão. Então, igreja amada do Senhor, não é tempo de contenda, disputa por cargo eclesiástico, eu prego mais, eu louvo mais. Não é, amados. Não é tempo de se separar, de desunir, é tempo de união, é tempo de ajuntamento, é tempo de avivamento, é tempo de nós buscarmos o verdadeiro e genuíno avivamento vindo da parte do Senhor. É tempo de nós nos enchermos da presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome, seu santo e sagrado nome. Aqui eu quero ler com os irmãos Colossenses, capítulo 3. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, que é os vis desejos desordenados da nossa carne, que a nossa carne é pecaminosa, e a avareza, que é o amor ao dinheiro, que é a idolatria. A avareza é a idolatria, amor ao dinheiro, pelas quais coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, quando nós éramos ímpios, nós andávamos nessa desobediência. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não é somente em Efésios que fala da palavra torpe. Aqui também está falando palavras indecentes, palavrões, palavras de baixo escalão, palavras imorais. Louvado seja o nome do Senhor. Não mintam uns aos outros, pois que já vos despistas do velho homem com os seus efeitos. Então, amados irmãos, vamos vencer a carne, vamos vencer o mundo. Nós ainda não saímos do mundo, precisamos trabalhar, precisamos pagar nossas contas, precisamos pagar quem nós devemos, precisamos pagar os terceiros. O pedreiro trabalhou para você, paga. O mecânico mexeu no seu carro, paga. O eletricista fez uma obra na sua casa, instalou o ar-condicionado, paga tudo certinho. A Bíblia nos diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro faz a pessoa dever, faz a pessoa cobrar com usura. De repente a pessoa emprestou 50, quer cobrar com 80, com 100. Então o amor ao dinheiro faz a pessoa trabalhar de segunda a segunda, sem ter um horário hábil para buscar a presença do Senhor. Uma pessoa que trabalha 20 horas por dia, 18 horas por dia, todos os dias, ela vai dar um bom dízimo, ela vai dar oferta de repente. Mas mesmo que ela faça, que ela dê dízimo, que ela dê oferta, que ela ajude o necessitado, ela não vai ter ânimo para fazer uma oração de arrependimento de pecado. Não vai ter ânimo para ouvir uma palavra, para ter comunhão com a sua igreja. Vai chegar na igreja, vai dormir, porque está cansado. Então, meus amados, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar Deus em espírito e verdade, a fim de que,
se eu e você morrermos de hoje para amanhã, nós venhamos dormir no Senhor. Nós venhamos ter o pagamento pelas nossas boas obras. Porque para isso Jesus Cristo nos chamou. Para salvar nossas almas. Para nos dar uma mansão celestial. Um lugar de paz e de descanso. Juntamente com o seu Pai, grande Yahvé, Senhor Jeová, com Jesus Cristo e com o Divino Espírito Santo. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra. E se hoje, com o auxílio, com a ajuda, com a força, com a intercessão do Espírito Santo, tá difícil, imagina sem ele, irmãos. O apóstolo Paulo deixou escrito na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos pedir como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, hoje o Espírito Santo ainda se encontra aqui na terra nos ajudando nas nossas fraquezas. Mas e quando ele for retirado juntamente com a igreja? Pense nisso, irmãos. Então é o momento, é a hora e o momento de se encher do Espírito Santo. Não estou falando de pular da cambalhota, entregar visão e revelação, não. É de ter o nome escrito no livro da vida e não se conformar com as coisas deste mundo. Eu quero recitar para os irmãos, para terminar, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, inclina-te mais a ouvir do que a falar. Quando entrares por aquelas santas portas, não fique de conversa. O pregador tá pregoando a palavra, tá ministrando. Não comente sobre a ministração. Mesmo que seja um comentário bom, produtivo, deixa para depois do culto. Porque se o pregador que está lá no altar, lá no púlpito, perceber que você está conversando com o irmão do lado, direito ou esquerdo, de trás ou da frente, ele vai entender que você está menosprezando ele. E isso vai trazer uma desligação para ele. Vai ficar triste, sentado. Então, na hora da palavra, eu gosto da glória a Deus, gosto de dar aleluia. Se eu perceber, se eu for assistir um culto em uma igreja, eu perceber que não é de dar glória a Deus e aleluia, eu não dou glória a Deus e aleluia, eu vou adorar a Deus da mesma forma. Se eu perceber que a igreja, na hora da pregação, dos louvores, na hora da liturgia do culto, no decorrer do culto, a igreja dá glória a Deus e aleluia, a igreja fala em outras línguas, a igreja exalta o nome do Senhor em voz alta, eu vou dançar conforme a música, conforme a liturgia do culto. Se pode dar glória a Deus alto, eu vou dar glória a Deus alto. Se a igreja não dá glória a Deus alto, eu não vou dar glória a Deus alto. Se a igreja não fala em mistério, eu vou conter o meu espírito. O meu espírito eu vou conter. Agora, se Deus quiser me tomar para eu falar em outras línguas, aí já não é culpa minha. Mas eu vou conter o meu espírito. Vou adorar conforme está sendo adorado, conforme está o ambiente. Entende, irmãos? Eu não posso desrespeitar. Eu tenho que dar o meu culto racional ao Senhor. Eu tenho que adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se eu tiver alguma crítica ou elogio para fazer dos louvores, da liturgia do culto ou da pregação da palavra do Senhor, se eu tiver que fazer, que eu não tenho que fazer, mas se eu tiver que fazer, eu tenho que fazer após o culto. Se eu quiser conversar com o irmão que eu tenho intimidade, o irmão que é meu amigo, poxa, irmão, podia ter feito assim, assado, depois do culto. Poxa, aquela palavra foi boa, o irmão pregou com maior eloquência, com maior sabedoria, humildade, simplicidade. Deu para entender a mensagem toda. Deus falou comigo. Depois do culto. Os louvores foram maravilhosos. Depois do culto. Encerrou, deu a bênção apostólica. Aí você conversa à vontade, chama o pregador. Poxa, varão, a palavra foi uma bênção. Poxa, falou comigo. Maravilha. Apresente o culto racional ao Senhor.
Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos seus amigos, sobre a vida das pessoas que você ama? Quer que Deus opere sinais, maravilhas e prodígios? Dê um culto racional ao Senhor. Seja sábio, seja santo. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Não se conforme com as coisas deste mundo. Nós vivemos aqui, nós precisamos comer do melhor dessa terra. Ou não. Mas nós precisamos buscar o melhor para nós. Porque muitas das vezes, quando nós temos uma boa situação financeira, nós podemos custear uma operação para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para o sobrinho. Podemos pagar um plano de saúde. Podemos pagar uma faculdade. Termos uma casa confortável. Ter uma internet para fazer um vídeo, esclarecer a palavra de Deus, apregoar a palavra de Deus, a fim de que essa palavra se espalhe por todo o mundo. Porque essa palavra tem que ser pregada até os confins da terra, até o fim, até o último ser humano da terra. Depois virá o fim. E o YouTube, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, as plataformas digitais fazem com que nós venhamos alcançar pessoas de outros países, de todos os países. Países onde a censura ainda não entra, porque em muitos países uma pregação dessa não é aprovada, não. As redes sociais americanas nem entram em muitos países. As redes sociais que são abertas não podem ser abertas em muitos países por aí. Não são aceitas. Justamente para não ter a pregação do Evangelho. Mas Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E para Ele não há barreira. Então, amados irmãos, fica com essa pequena palavra. Apregoei a palavra hoje sobre arrebatamento da igreja. As duas linhas de pensamento, de raciocínio, duas linhas de pregações. A primeira linha de pregação sobre o arrebatamento da igreja são os amados irmãos que creem no arrebatamento pré-tribulacional, antes da grande tribulação. Melhor dizendo, antes da primeira fase da grande tribulação. E a segunda linha de raciocínio do arrebatamento da igreja, tem muitos irmãos que creem no arrebatamento pós-tribulacional, que é a primeira fase da grande tribulação, dentro dos primeiros 3 anos e meio. Eles creem que dentro desses 3 primeiros anos e meio a igreja vai ser arrebatada. Não se sabe com 1 mês, se com 2 meses, com 3, se são com 6 meses, 2 anos ou com os 3 anos e meio. Mas se sabe que a igreja vai ser arrebatada naquele período, segundo o entendimento deles. Tanto o primeiro quanto o segundo, a pregação é a mesma. Prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Então Deus me deu uma fé, Deus deu a fé para um irmão, que é a maioria, crê no arrebatamento pré-tribulacional, e uma outra parte crê no pós-tribulacional, no primeiro período da grande tribulação, que é a ascensão do anticristo. No segundo período é indiscutível. A igreja não pode passar pela ira de Deus. A igreja não pode passar pela taça da ira, da cólera de Deus. Isso aí é indiscutível. Que é a segunda parte da grande tribulação. Isso já é outra pregação. Tá, irmãos? Mas Jesus Cristo vai voltar. E quem acredita na pré-tribulacional, arrebatamento pré-tribulacional,
antes da primeira fase da grande tribulação, antes do início da grande tribulação, prepare-se. Quem crê no período pós-tribulacional, que é a primeira fase da grande tribulação, a ascensão do anticristo, prepare-se. Porque, de repente, Jesus Cristo pode voltar para mim e para você antes até do arrebatamento da igreja. Porque se eu morrer agora, se eu morrer hoje, eu tenho que estar preparado. Então não tem que me... Jesus Cristo vai voltar só na primeira fase da grande tribulação? O anticristo vai se levantar lá. Então vou esperar o anticristo se levantar. Não espera não, hein? O Covid-19 aí, ó. Ó o Covid-19, bala perdida, acidente de ônibus, acidente de trem, terremotos, maremotos, infarto, AVC, diabetes, pressão alta. Vários fatores podem nos levar a se encontrar com o Senhor nosso Deus antes do arrebatamento, independente de ser pré-tribulacional ou pós-tribulacional. Então nós temos que estar preparados a qualquer momento. Porque nem todos dormiremos, mas nem todos também estaremos vivos para passarmos por esse grande e maravilhoso dia. Um marco mundial, internacional, global. Vai ser um marco para a humanidade. Não haverá outro evento igual para a humanidade, igual ao arrebatamento da igreja. Nada vai marcar a humanidade como o arrebatamento da igreja. E eu acho que eu vou passar por ele. Eu acho. Não sei se Deus vai me levar antes. Mas eu acho que não... Não sei se tem mais 20 anos de evangelho aí antes do arrebatamento, não. Eu não sei, as coisas estão muito próximas. Mas se tiver mais 20, ou mais 30, ou mais 40, quem sabe é o Pai, Todo-Poderoso. Por isso ele deixou essas duas linhas. Se ele resolver, eu vou arrebatar minha igreja no período pré-tribulacional. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz como ele quer. Se ele quiser arrebatar a igreja no período pós-tribulacional, na primeira fase da grande tribulação, que é a ascensão do anticristo, para as pessoas reconhecerem quem é o anticristo, o falso profeta, as exigências do anticristo, a nova ordem mundial, e poder se consertar, porque Jesus Cristo ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele faz como ele quer. Mas uma coisa ele exige, que a igreja do Senhor esteja preparada. Isso ele exige, que nós estejamos preparados na vigilância, na santificação, no jejum, na oração, na leitura bíblica, na evangelização, nos abstendo das coisas desse mundo, nos separando. Salmos de número 1. Bem-aventurado é o varão, ou a varoa, ou a pessoa. Bem-aventurado é o homem, o ser humano. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual suas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação certa. Então, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Temos nossos amigos não cristãos, vamos brincar, mas tudo dentro do respeito, tudo dentro da lógica. Temos nossos familiares que não são cristãos, vamos fazer igual o delegado? Irmão, estupidez e ignorância não é santidade não, irmãos. Nós podemos sorrir, podemos brincar, uma brincadeira saudável. Teu Flamengo vai perder, hein? O Botafogo vai falir, o Vasco vai para a segunda divisão, hein? Isso é um respeito, isso mostra que você é uma pessoa aberta. Agora, nada de indecência, de imoralidade, de nada que venha ferir, denegrir a pessoa. Uma brincadeira saudável, um sorriso, um abraço. Não precisamos fazer cara de delegado, cara de mal, sermos estúpidos e ignorantes para sermos espirituais, para sermos santos. O santo é mansidão, domínio próprio, temperança, alegria, paz, amor, domínio próprio, temperança, longanimidade. Uma pessoa longânima, ela pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa. E quando ela vai falar, ela pensa de novo. Então, amados, vamos buscar a presença do Senhor, para que nós estejamos nossos nomes escritos no livro da vida.
Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é digno de honras e glórias e ações de graças. O Senhor é digno de louvores e adorações. Faz uma grande, uma poderosa obra na vida de todos os inscritos deste canal, todos que vão ver esta mensagem, que vão ouvir, que vão se converter, que vão aceitar o Senhor como teu Salvador. Todos aqueles que vão compartilhar, que vão se inscrever, que vão deixar os seus likes, que vão deixar os seus comentários. Pai, nos prepara para o grande e terrível dia do arrebatamento da igreja. Nos prepara para que, se porventura o Senhor nos chamar, nós venhamos ir para o seio de Abraão, lugar de descanso, onde nós vamos esperar o arrebatamento. Porque aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro, encontrarão com o Senhor nas nuvens primeiro e terão seus corpos transformados. Naquilo que é corruptível vai ser incorruptível e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, Senhor, nos prepara, nos santifica, nos purifica, nos lapida. Cria em nós, ó Deus, corações puros. Renova em nós espíritos retos e inabaláveis. Não nos lance fora da tua presença. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Nos dê a alegria da salvação todos os dias de nossas vidas. Então, Pai, ensinaremos os transgressores os teus caminhos e os ímpios se converterão ao Senhor. Nos cobre com teu sangue, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Toma nossos familiares que não são cristãos, que são cristãos, dá o livramento, o escape. Toma, Pai querido, quero orar pelos motoqueiros, pelos motoboys, pelos motoristas de aplicativo que têm sido bastante assaltados e judiados por essa vagabundagem, por esses infratores, pessoas que vivem à margem da lei. Então, Pai, toma os motoristas de aplicativo, toma os motoristas de ônibus, de BRT, de van, toma os maquinistas de trem, de metrô, toma os condutores das barcas, toma todos que trabalham com transporte, Pai, transporte aéreo, férreo, aleluia, transporte marítimo. Toma nas tuas mãos, cobre com teu sangue, nos dá vitória, nos prepara para irmos para o céu. Deus, muito obrigado por mais esse momento de pregação, de oração da tua palavra. Nos deu um final de semana de paz e bênçãos. E o teu irmão, o presbítero Márcio Assis da Veiga, te deseja um final de semana abençoado. Não deixe de orar por mim e pela minha família. Amém, irmãos? E pela Assembleia de Deus Al Shaddai. Glória a Deus.